Mencionei anteriormente que na doutrina de batismos temos pelo menos 4 batismos distintos na Bíblia. O batismo em Cristo, o batismo nas águas, nos vídeos anteriores já falei deles, mas a Bíblia também fala do batismo no Espírito Santo e em fogo. Nesse vídeo eu quero falar a respeito do batismo no Espírito Santo. Em Mateus, no capítulo 3, no verso 11, João Batista diz: "Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo." Eu quero tomar essa declaração de João Batista como um anúncio profético do que Cristo haveria de fazer. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que esse assunto passou a ser tratado como uma promessa. Quando lemos o início do livro de Atos, Atos capítulo 1, verso 4 diz: "E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim." Jesus está dizendo: eu fui o porta-voz, mas a promessa é do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus, ele faz um link com essa declaração de João Batista, que veio batizando com água, mas anunciando: Cristo haverá de batizar no Espírito Santo. Ele volta lá atrás e diz: "Vocês lembram do que foi anunciado? Pois bem, está chegando a hora do cumprimento." E Jesus chama isso de a promessa do Pai. Em Lucas, no capítulo 24, no verso 49, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: "Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto." Ele estava falando sobre permanecer em Jerusalém. Então nós lemos o verso 50. "Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou, e aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus." A última instrução que Jesus dá antes de ser assunto aos céus diz respeito a ser batizado no Espírito Santo. No verso 8 de Atos 1, nós ainda lemos: "Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra." O verso 9 diz: "Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos." A promessa do Pai. Jesus estava dizendo: antes de me ausentar, eu preciso que vocês se lembrem da promessa do Pai que eu comuniquei a vocês. Vocês precisam de um batismo. Lembrando que a palavra batismo significa mergulhar, imergir, ser colocado para dentro de. Quando falamos do batismo em Cristo, nós vimos que todos nós, em um só Espírito, fomos batizados. O Espírito Santo é quem nos leva a Cristo. Mas tão logo somos guiados a Cristo, Cristo está dizendo: "E eu vou mergulhá-los no Espírito Santo." Sabe, nós precisamos entender que, se por um lado houve a promessa, por outro lado houve o cumprimento. Eles permaneceram em Jerusalém, continuaram ali perseverando em oração. O verso 14 de Atos 1 diz: "Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos deles." E a Bíblia diz no verso 2: "Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem." Esse é o cumprimento inicial da promessa do Pai feita por Jesus. Ao olhar para o livro de Atos, e eu discordo quando alguns estudiosos dizem que o livro de Atos não serve para teologia sistemática. Romanos capítulo 15, verso 4 diz: "Tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito." Não existe a distinção entre um livro que relata experiências e epístolas que ensinam a doutrina, dizendo um serve para sistematizar a teologia e o outro não. Nós percebemos no livro de Atos que tudo aquilo que foi instruído e eles vivenciaram na prática nos mostra exatamente como que aquilo que foi prometido se cumpriu, como que foi desfrutado. Então, no livro de Atos, nós temos 3 experiências de pessoas sendo cheias do Espírito Santo que entram na característica de descrição. Isso significa que tem detalhes. Mas nós temos outras 2 que elas entram na categoria de menção.
né? Há uma menção de que ocorreu e não há preocupação em se descrever os detalhes daquilo que aconteceu. E acredito que nós precisamos olhar para as 5, né, narrativas de pessoas sendo cheias do Espírito Santo, mas levando em conta a diferença entre a descrição, que dá detalhes, e a menção, né, que não dá detalhes. Descrição, nós temos 3 episódios. Menção, nós temos 2 episódios. Então, eu quero que você possa olhar comigo para o segundo momento onde nós temos uma descrição de gente sendo cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 10 nos mostra o apóstolo Pedro indo pregar por direção de Deus, né, liderado pelo Espírito Santo, ele indo pregar na casa de Cornélio. E a Bíblia diz, verso 44 de Atos 10, enquanto Pedro falava essas coisas, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro diz, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então nós temos aqui uma segunda descrição. A terceira está em Atos, no capítulo 19. A palavra de Deus nos mostra que o apóstolo Paulo chega em Éfeso, encontra um grupo que se intitulava como discípulos, pergunta, primeira pergunta que ele faz a eles, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando eles respondem, pelo contrário, nós nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, está no verso 2. Paulo pergunta, que batismos vocês receberam? Ele age como quem diz, não estou reconhecendo um evangelho que foi pregado da maneira como nós esperávamos. Eles respondem o batismo de João. Né? E aí Paulo explica, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Basicamente ele diz, Jesus já veio, já instituiu o seu próprio batismo, não só na água, mas tem uma experiência espiritual, né, chamada batismo no Espírito Santo. Batismo na água encena, como já falamos em vídeos anteriores, a experiência do batismo em Cristo. Mas há uma outra experiência espiritual não sacramental, como o das águas. Não é um rito como esse se caracteriza, mas é uma experiência espiritual como o primeiro, de ser cheio do Espírito Santo, uma experiência que é chamada de batismo, um mergulho, uma imersão, ser colocado para dentro de Deus. Verso 5 diz, eles tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus, aqui presume-se o batismo nas águas. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Eu li agora os versículos 5, 6 e 7 de Atos 19. Aqui nós temos a descrição do cumprimento da promessa. E agora eu quero passar para mais 2 menções. Uma delas está em Atos, no capítulo 8. A Bíblia nos fala a respeito de Filipe evangelizando Samaria. O poder de Deus estava se manifestando naquela cidade, né? O verso 12 diz que muitos iam sendo batizados, homens e mulheres. Mas o verso 14 de Atos 8 diz, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, nós olhamos aqui para uma menção. Não temos detalhes de como foi a experiência. A Bíblia menciona que ela aconteceu. E temos um outro exemplo bíblico, também como esse, caracterizado como menção, que é quando o apóstolo Paulo se converte. A Bíblia diz, no versículo 9, que ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Nesse interim, a Bíblia diz que o Senhor aparece para um discípulo chamado Ananias, lhe comunica onde Paulo está e o envia com uma missão de ministrar a vida de Paulo. No verso 17, a Bíblia diz, Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Paulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Depois de comer, sentiu-se fortalecido. Então nós temos, nesses 5 exemplos, o cumprimento da promessa, mencionada em Atos, no capítulo 1. Eu e você precisamos também reconhecer
que depois de Pedro ter pregado na casa de Cornélio, um dos exemplos que nós já citamos, quando ele volta a Jerusalém e ele se refere àquilo que havia acontecido lá, né? Ele diz assim no verso 15 de Atos 11, quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E diz, pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se, glorificaram a Deus, dizendo, então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Essa observação de que o que acontece lá está relacionado com a promessa de Jesus também é importante. Agora, a pergunta a ser feita é, em primeiro lugar, falei de uma promessa. Em segundo lugar, destacamos o cumprimento. E agora, em terceiro lugar, a pergunta é, o que é, quando falamos de definição, o que é o batismo no Espírito Santo? Em Atos, no capítulo 1, quando Jesus faz a promessa do Pai, lembra a eles, olha, está para acontecer, não se afastem de Jerusalém, esperem a promessa do Pai, vocês serão batizados com o Espírito Santo, nós vemos que no verso 8 ele diz, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Algo que fica evidente para mim é que o batismo no Espírito Santo é apresentado pelo próprio Jesus como um revestimento de poder. O que todo crente precisa saber é que o batismo no Espírito Santo é uma experiência diferente da experiência da conversão. Por exemplo, nós não podemos dizer que os apóstolos não tinham o Espírito Santo quando foram cheios em Pentecoste. Por quê? A Bíblia nos mostra no final do Evangelho de João que Jesus, depois de ressuscitado, aparece a eles, sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. Alguns acreditam que o ato é profético e vai se cumprir depois. Eu não tenho a menor dificuldade de reconhecer que aquilo pode ter se cumprido antes. Por quê? Ninguém tinha o Espírito Santo habitando permanentemente dentro de si no Antigo Testamento. A exceção quando nós temos algo acontecendo, uma mudança sendo preparada, é quando a Bíblia diz que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E Jesus o apresenta como sendo o maior dentre os nascidos de mulher. Ou seja, Jesus está dizendo que nenhum homem era grande pelas suas realizações, mas que no reino de Deus, eu e você podemos viver algo diferenciado pela presença do Espírito Santo em nós. Mas o que precisamos entender é que na conversão, nós nos tornamos habitação de Deus. Nós nos tornamos morada de Deus no Espírito. Em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14, nós lemos assim, nele também vocês, nele, ele está falando de Cristo, que é o que termina o verso anterior, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando que eles receberam o selo do Espírito? O apóstolo está dizendo, depois que ouviram a palavra da verdade, que ele chama de o evangelho da salvação, e tendo nele também crido. Quando se crê e se nasce de novo, nós recebemos o Espírito Santo para habitar em nós, nos tornamos o que Paulo diz na mesma carta aos Efésios, morada de Deus no Espírito. Mas o batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior. Em relação aos tipos de batismos, que estamos falando na doutrina de batismo, também não há uma ordem. É lógico que o início de tudo é o batismo em Cristo. Nesse momento, a pessoa, quando nasce de novo, ela se torna participante do Espírito Santo. Depois, existe o batismo nas águas, que é uma forma de encenar o que aconteceu aqui. Temos também o batismo no Espírito Santo e o assunto do próximo vídeo, que é o batismo em fogo. Algumas pessoas ficam tentando dizer, não, o batismo no Espírito Santo é o batismo nas águas. Eu digo de jeito nenhum. Na casa de Cornélio, em Atos 10, eles foram primeiro batizados no Espírito Santo, e então Pedro diz, como é que nós vamos negar a água a esses? Vamos batizá-los nas águas também. Isso foi uma experiência que acontece depois. Em Atos, no capítulo 8, nós vemos que as pessoas em Samaria haviam recebido o Evangelho e estavam sendo batizados nas águas, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E Pedro e João são enviados para lá para que aconteça isso. Então, na ordem, em Samaria, eles primeiro são batizados nas águas, depois no Espírito Santo. Já na casa de Cornélio, primeiro foram batizados no Espírito Santo, depois nas águas. Em Atos 19, quando Paulo está em Éfeso, no momento em que ele batiza as pessoas, já lhes impõe as mãos, e eles também são cheios do Espírito Santo.
Então, alguém pode ser batizado no Espírito Santo e depois nas águas, alguém pode ser primeiro batizado nas águas, depois no Espírito Santo, e alguém pode ter as duas experiências junto. Eu tenho testemunhado em 30 anos de ministério as três coisas acontecerem. Gente que primeiro é batizado nas águas, depois no Espírito Santo, gente que primeiro é batizado no Espírito Santo, depois nas águas, e gente que tem a experiência do batismo no Espírito Santo enquanto está sendo batizado nas águas, embora não seja tão frequente. Eu testemunhei isso muitas vezes. Ou seja, nós não podemos confundir as coisas. O batismo em Cristo é uma experiência de conversão, onde o Espírito Santo passa a habitar na pessoa. O batismo nas águas encena publicamente como confissão o que aconteceu no batismo em Cristo. Mas o batismo no Espírito Santo, uma experiência espiritual, assim como o batismo em Cristo, que é uma segunda experiência, ela se caracteriza como um revestimento de poder para que o evangelho seja pregado. A primeira, né, é o receber o Espírito Santo no sentido da sua presença, de poder desfrutar a sua liderança para poder vivenciar o evangelho. A segunda diz muito mais respeito a ter o poder espiritual para compartilhar o evangelho. Então precisamos reconhecer em essência o que é o batismo no Espírito Santo. Na cabeça de alguns crentes, ele é uma espécie de um diploma. Eu finalmente cheguei lá, eu concluí alguma coisa. Eu digo às pessoas, não, o batismo no Espírito Santo é apenas a porta de entrada. A Bíblia também intercala com o termo ser batizado no Espírito, receber o Espírito, a expressão ser cheio do Espírito Santo, como vemos em Atos no capítulo 2. Agora, ser cheio precisa também ser devidamente entendido. Porque a palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de João que Deus não dá o Espírito por medida. Então, ser cheio não é que, eu recebi um pouco e tinha o Espírito Santo até a altura do joelho, depois recebi um pouco mais, cheguei mais ou menos na metade ali do corpo, na cintura, depois no outro culto ou conferência fui visitado por Deus e agora o nível da água subiu, está mais ou menos no peito, até que finalmente dê a tampa da cabeça. Não. Deus não dá o Espírito por medida. A expressão ser cheio é ser totalmente tomado, totalmente preenchido. Eu diria que isso tem muito mais a ver com a sua rendição a Ele do que qualquer outra coisa. Ser cheio tem mais a ver com o que o Espírito Santo tem de você do que o que você tem dele, porque ele não é fracionado e nem entregue de forma parcelada para cada um de nós. Nessa experiência espiritual do revestimento de poder, existe sempre a possibilidade de um nível de entrega diferenciado que nos leve a viver a vida cristã de uma forma também diferenciada, mas sem perder o foco de que isso não é apenas a capacitação para viver o evangelho, mas viver de tal maneira que a fé seja transbordada, compartilhada, que outros sejam convencidos e alcançados de uma forma sobrenatural e não meramente por esforço natural. Dito isso, eu quero discutir em quarto lugar, em primeiro lugar falei da promessa, em segundo do cumprimento, em terceiro tentamos definir aqui o que é o batismo no Espírito Santo, um revestimento de poder. Em quarto lugar, eu quero mexer num assunto que tem gerado muita discussão, não no meio pentecostal e carismático, mas muitas vezes quando esses estão discutindo com os que não são. Qual é a evidência bíblica, física e inicial do batismo no Espírito Santo? Quando nós olhamos para aqueles 5 relatos do livro de Atos, o que é que nós enxergamos em 3 descrições e 2 menções? Nós precisamos observar isso. Em Atos 2, a Bíblia diz que houve ruído como que de vento, línguas como que de fogo, mas a Bíblia diz que todos falaram em línguas. Quando você chega em Atos capítulo 10, a segunda descrição na casa de Cornélio, a Bíblia diz que todos passaram a falar em línguas e a magnificar a Deus. Você não tem ruído como que de vento, você não tem línguas como de fogo, e tem um elemento diferente que não tem Atos 2, magnificaram a Deus. Mas o elemento comum, falaram em línguas. Em Atos 19, a Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas e profetizar. Ou seja, lá em Éfeso não teve ruído como de vento, não teve língua de fogo, não magnificaram a Deus. Tem um elemento diferente chamado profecia, o que significa que as experiências não são necessariamente iguais, mas, de novo, o ponto comum, todos falaram em outras línguas. Outro dia alguém me disse, mas quando a Bíblia diz que Ananias foi lá para ministrar Paulo, para ele ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia não diz que ele falou em línguas. E eu normalmente digo para as pessoas também, não diz que ele não falou, porque aquilo não é uma descrição, é só uma menção. Nós não temos os detalhes. O que nós sabemos é que o mesmo Paulo, por quem foi orado para ser cheio do Espírito Santo, em 1 Coríntios 14, 18, ele escreve e diz, dou graças a Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Então, o texto bíblico, que é uma menção, no caso de Paulo, e não uma descrição, que não diz nem que sim, nem que não,
ele, por outro lado, tem um suporte de que Paulo teve a experiência. Então, quando vamos para outra menção, né, bíblica, que está em Atos capítulo 8, que é a experiência de Samaria, o que é que eu e você podemos levar em consideração quando tentamos entender, houve algum tipo de evidência? Quando eu olho para o texto, eu digo a você, com certeza houve algum tipo de evidência. O verso 18 de Atos 8 fala de Simão, o mágico, que havia se convertido, diz, quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual impuser as mãos receba o Espírito Santo. Observe o seguinte, ele viu que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos, as pessoas recebiam. E ele quer comprar o quê? Ele não quer comprar o Espírito Santo, ele quer comprar a capacidade de como eles impor as mãos para que os outros recebam o Espírito Santo. Como, essa pergunta ela é básica, mas é fundamental, como Simão viu que com a imposição das mãos as pessoas recebiam o Espírito Santo. O Espírito Santo não apareceu, não há relato no texto bíblico de uma aparição visível, né? E nós sabemos que ele, como Espírito, é invisível ao olho humano. Como a experiência foi vista? Simão só pôde ver aquilo porque havia alguma evidência física inicial acontecendo. Então, das 3 primeiras menções, nós temos a presença do falar em línguas sempre presente. Nas 2 menções, nós temos, não há descrição aqui e não há detalhes, mas nós sabemos que Paulo falou em outras línguas. Em Atos, no capítulo 8, nós não podemos dizer qual era a manifestação física inicial, mas nós entendemos que os apóstolos já tinham uma mentalidade, né, uma compreensão de um padrão. Quando Pedro, por exemplo, volta e conta o que aconteceu na casa de Cornélio, que eles falaram em línguas, eles reconhecem, se Deus lhes deu o Espírito Santo, como também fez conosco, ele está dizendo o padrão está se repetindo. Presume-se que o Pedro e o João, que foram ministrar lá, também estavam vendo o cumprimento do mesmo padrão, né? A Bíblia não está dizendo, olha, nesse dia foi diferente, nesse dia não aconteceu isso, aconteceu outras coisas. Há silêncio. Portanto, nós não podemos dizer o que aconteceu quando a Bíblia não diz, mas o que se presume, não há uma negativa de que eles tenham recebido e tudo parece ter se conduzido de acordo com o formato padrão. O próprio Jesus já havia dito, esses sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo um outro princípio, né? Um princípio bíblico, de ser cheio do Espírito e falar como consequência desse enchimento. Isso aparece em muitos textos das Escrituras, né? Mesmo quando não se trata do falar em línguas, manifestação que é exclusiva do Novo Testamento. Então, você olha, por exemplo, textos do Antigo Testamento, em Números 11, 25 e 26, os 70 anciãos nomeados por Moisés, quando são cheios do Espírito, profetizam. Em Números 24, 2 e 3, Balaão profetiza. Em 1 Samuel 10, 10, nós vemos Saul profetizando, falando como resultado do enchimento do Espírito Santo. Em 1 Samuel 19, de 20 a 24, os mensageiros de Saul e ele, novamente, sendo cheios do Espírito Santo e profetizando. E 2 Reis, capítulo 3, verso 15, a Bíblia fala de Eliseu e que a mão do Senhor veio sobre ele e ele passou a profetizar. Em Ezequiel 3,14, a expressão a mão do Senhor é usada para falar do Espírito Santo. E 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1, Azarias, cheio do Espírito Santo, profetiza. E 2 Crônicas 20, 14, Jaziel, cheio do Espírito Santo, profetiza. E 2 Crônicas 24, 20, nós vemos Zacarias profetizando. Em Lucas, agora Novo Testamento, capítulo 1, dos versos 39 a 45, Isabel, cheia do Espírito Santo, passa também a falar profeticamente. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 67, Zacarias, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, também passa a profetizar. Então, nós percebemos, olhando para essas declarações bíblicas, que há um padrão entre ser cheio do Espírito Santo e falar, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo diz aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, né? Em Atos capítulo 4, verso 8, a Bíblia diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, agora nós temos a menção de Pedro, né, que está pregando aos sacerdotes. À medida que olhamos para as Escrituras, o padrão se repete, né? A importância da língua é mencionada por Tiago, lá em Tiago capítulo 3,
né? Ele diz, se alguém controla a sua própria língua, ele tem poder sobre todo o corpo, né? Não é de admirar que o Espírito Santo, quando nos enche, queira controlar a nossa língua e a nossa fala. Isso não significa, em absoluto, que um crente que ainda não falou em línguas, que ele seja menos crente do que o outro, que ele tenha menos do Espírito Santo do que o outro, porque o Espírito Santo não é dado por medida. Agora, significa que ele poderia ter mais do que tem. Eu tenho visto pessoas que não tiveram a experiência, a chamada experiência pentecostal, o batismo no Espírito Santo com evidência, falar em línguas, e são crentes fiéis e piedosos. Sabe, a ideia aqui não é comparar, desmerecer. A Bíblia não nos apresenta essa forma de comparação, pelo contrário, a condena. Mas o que eu quero dizer é que o fato de alguém não ter a experiência, estar vivendo algo especial, não significa que não possa viver ainda mais algo ainda mais especial na sua dedicação. Paulo diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Deus nos deu uma ferramenta de edificação. Por que a gente julgaria que ela é útil para um, mas não é necessária para outro, não faz diferença na vida de outros? Nós precisamos compreender que nada que Deus nos dá é sem importância. Agora, eu encorajo sempre as pessoas que não tiveram experiência a orar por isso, a buscá-la, mas algo que eu preciso falar aqui, ao encerrar esse assunto, que a experiência deve ser continuamente renovada. Não é porque alguém um dia foi cheio do Espírito Santo, né, que aquilo garantiu a experiência de uma vida inteira. Nós vemos que depois de Pentecostes, no dia de Pentecostes, as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Em Atos 4:8, que eu mencionei agora há pouco, nós vemos Pedro falando cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia nos mostra também, em Atos, ainda no capítulo 4, que depois que eles saíram da cadeia, eles começam a orar e clamar a Deus, eles começam, né, a suplicar a Deus que eles pudessem anunciar com toda a intrepidez a palavra, enquanto Deus estendia a mão para fazer sinais, prodígios e milagres por meio do nome de Jesus. E o verso 31 diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Era gente que já tinha sido cheio do Espírito, que já estava falando a palavra com ousadia, mas continuam experimentando novos enchimentos, né? Aliás, algo interessante se observar é que em Efésios 5:18, a expressão enchei-vos do Espírito está no que no original grego pode ser classificado como tempo contínuo. Não é o gerúndio que indica que a ação está acontecendo, mas é quase como se fosse encham-se, continuem a se encher e nunca parem de se encher. Ou seja, uma ação ininterrupta. Gálatas 5:16, depois o verso 24, 25, né, nos falam sobre andar no Espírito, nos falam sobre viver no Espírito, e isso é uma experiência para todos os dias. Eu posso testemunhar que o batismo no Espírito Santo, para mim, que nasci e cresci num lar cristão, mudou completamente o curso da minha vida, não apenas impactou a minha comunhão, o meu relacionamento com Deus, mas me revestiu de poder, me acordou para a necessidade de ser uma testemunha de Cristo e me deu a capacidade de vivenciar isso de forma sobrenatural, com resultados que eu sei que eu jamais poderia ter provocado, produzido ou conseguido. É parte da doutrina bíblica, é parte da doutrina de Cristo, é parte da doutrina de batismos e não é algo que possa ser negligenciado, né? Aconselho a todos os crentes que ainda não tiveram experiência ou que não conseguem ter certeza sobre ela, busquem de todo o coração, porque isso é parte do plano e do propósito de Deus para cada um de nós. E Deus abençoe cada um de vocês e os leve a viver continuamente, não só a experiência do batismo, mas continuamente, uma vida cheia do Espírito Santo para a glória de Deus.